Muito bem, gente. Na primeira parte da aula passada nós falamos sobre dilatação linear dos sólidos e hoje nós vamos complementar a dilatação linear falando sobre dilatação superficial e dilatação volumétrica, né? Então, você deve se recordar que a dilatação, deixa eu pegar aqui, se você já assistiu faz algum tempo essa aula, então na dilatação linear, né, nós tínhamos o aquecimento aqui da barra, né? O aquecimento de 10 graus, teve uma dilatação de 0,012 centímetro, então o material era o ferro, né? A gente viu, então isso é muito importante, né? Recordar que a dilatação depende de 3 fatores, o valor do aquecimento, da variação de temperatura ou resfriamento, a dimensão inicial e o coeficiente de dilatação. Aqui está a equação, né, do ΔL, da dilatação. É importante você observar que se o ΔT é positivo, no aquecimento o ΔL é positivo, se ΔT é negativo, se ΔT é negativo, ΔL será negativo também, será uma contração. Então, essa era a expressão da dilatação linear. Eu vou escrever essa equação aqui, né, porque ela é importante para a gente relacionar com a dilatação superficial. Então, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, tá? Essa é a linear, tá? Cuidado para não se confundir o L aí de linear. Vamos agora falar da dilatação superficial. Observe aqui, então, essa placa, né? Vamos supor que essa placa é feita de um material qualquer, e ela tem 2 dimensões, ela tem um y0, que é a altura inicial, e ela tem um x0, que é o comprimento inicial. Então agora ela tem uma superfície. Essa superfície, a área dessa superfície, que eu vou chamar de A0, vai ser igual a x0 vezes y0. E essa placa está a uma temperatura inicial, que eu vou chamar de T0. Agora imagine que a gente aqueça essa barra, forneça calor para ela, né, de alguma forma. Então ela vai passar aí por um ΔT, por um aquecimento. E agora, o que nós vamos observar é que na direção X haverá, então aqui eu estou com 4 centímetros, vamos aumentar então mais ou menos 1 centímetro aqui, na direção X, no comprimento da minha barra, e o mesmo para a direção Y. Então agora, essa placa, na verdade, não barra, né? Essa placa, ela vai ter um comprimento maior e uma altura maior. Logo, é bem perceptível que ela tenha sofrido uma dilatação nas 2 dimensões. Essa dilatação agora é uma dilatação bidimensional. Tá? Então a barra agora possui tanto um comprimento maior quanto uma altura maior. Então, temperatura final dela, vou chamar aqui de T, né? Essa temperatura então foi acrescida em ΔT e a gente pode perceber também que houve aí um aumento nas dimensões. Vou representar então aqui pela caneta azul, né? Mais ou menos aqui, o aumento nas dimensões, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então isso que estou marcando aqui é o quanto que a barra aumentou na sua superfície, na sua área. Então, essa região achuriada aqui, marcada, destacada em azul, representa o ΔA. E ΔA é igual à área final menos a área inicial. Da mesma forma como para a dilatação linear, a variação da área, né, a dilatação superficial, é igual à área final menos a área inicial, e a área final é igual à área inicial mais a dilatação ΔA. Tem que cuidar aqui, então, para não confundir o símbolo do delta com o A. Tá? Tem que fazer ele bem direitinho. Tá? Então, ΔA é igual a menos A0 e a área final é igual à área inicial mais a dilatação. E agora você deve, mais uma vez, estar se perguntando
quais são os fatores dos quais depende a dilatação superficial. E a dilatação superficial, ela depende dos mesmos fatores da dilatação linear. São eles o aquecimento, a dimensão inicial e uma propriedade da substância, que é o coeficiente de dilatação, mas nesse caso é o coeficiente de dilatação superficial. Então vamos mais uma vez escrever aqui os três fatores, né? Então aqui é a variação da temperatura, Essa variação da temperatura é representada pelas letras delta, T, né? Representa o aquecimento e o resfriamento. A dimensão inicial, neste caso, a dimensão inicial representada pelo A0, e o terceiro e último fator, uma propriedade da substância, que é o coeficiente de dilatação agora muito importante, superficial. Esse coeficiente de dilatação superficial, conforme a gente vai ver, ele será representado pela letra beta, né? E beta é igual a 2 vezes o valor de alfa. Isto é, o beta, que é o coeficiente de dilatação bidimensional, é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, uma vez que uma dilatação bidimensional representa 2 dilatações lineares. Tá? Então, o coeficiente de dilatação bidimensional é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Como que vai ficar, então, a equação da dilatação ΔA, da dilatação superficial? Pelos elementos aqui, então, é igual a A0 vezes o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes o ΔT. Então, essa é a equação da dilatação superficial. Observe, então, que ela é muito parecida com a dilatação linear, né? O A0, né? Está aqui, L0. O beta, que é igual a 2 vezes alfa, então, coeficiente de dilatação, e o ΔT. Então, as duas equações são, digamos assim, muito semelhantes, são análogas, né? Mas essa aqui funciona, então, para a dilatação bidimensional, enquanto que a linear funciona para a dilatação unidimensional. E, por último, nós temos a dilatação volumétrica, né, que é a dilatação em 3 dimensões. Tá? Então, vamos considerar aqui um cubo de dimensões x0, né, profundidade aqui z0 e a altura y0, ele está a uma temperatura inicial T0 e o volume inicial, V0, é igual a x0 vezes y0 vezes z0. Então, mais uma vez, vamos aquecer, né? ΔT é o valor do aquecimento desse material. Então, nós fornecemos calor de alguma forma, né? Fornece calor a partir de uma chama de fogo, enfim, ou a partir de radiação, enfim, e provoca um aumento de temperatura e, consequentemente, uma dilatação. Então, aqui nós temos a nossa substância, né, o nosso corpo, agora com um volume maior nas 3 dimensões. Né? Então, a gente pode perceber que tem um aumento das dimensões tanto na direção horizontal x, eu só vou representar aqui nessa face, tá? Em x, em y, também houve um aumento aí da altura, e na direção z aqui também nós podemos perceber, né, que houve um aumento aqui ΔZ, né?
Em todas as dimensões, então, houve um aumento no comprimento, na dimensão. Então aqui está o aumento da área, mas claro, daí tem mais ainda uma terceira dimensão. Como que nós determinamos essa dilatação ΔV? A dilatação ΔV, a volumétrica, é igual ao volume final menos o volume inicial, de tal forma que o volume final vai ser igual ao volume inicial mais o ΔV, que é a dilatação. E, para encerrarmos, essa dilatação volumétrica, ΔV, depende de 3 fatores. Mais uma vez, quais são esses fatores? A dimensão inicial, já vou escrever aqui, ó, V0, vezes o coeficiente de dilatação volumétrica. Esse coeficiente de dilatação volumétrica agora será chamado de gama, né? O gama é igual a 3 vezes o valor da dilatação linear, né? Então, coeficiente de dilatação volumétrico, que é 3D tridimensional, ele corresponde a 3 dilatações unidimensionais, que é o alfa, né? Então, o valor de gama é igual a 3 vezes o valor de alfa. Então, vou escrever aqui. Gama vezes o valor do aquecimento, ΔT. Então, essa é a equação para a dilatação volumétrica. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, basicamente a essência da dilatação linear, da dilatação superficial e da dilatação volumétrica. Não existe somente a dilatação dos sólidos, existe a dilatação dos líquidos, que será objeto da próxima aula. Então, espero que você esteja aqui comigo na próxima aula para estudarmos, então, dilatação volumétrica dos líquidos. Até lá!